Olá novamente. Bom, estamos aqui para resolver mais um exercício da prova do ITA, ainda de 2007. Mais um exercício de eletrodinâmica. Dessa vez não usaremos o teorema de Thevenin para resolver o problema. Vamos lá. Sabe-se que a máxima transferência de energia de uma bateria ocorre quando a resistência do circuito se iguala à resistência interna da bateria, isto é, quando há o acasamento de resistências. No circuito da figura, que eu representei aqui, tá? No circuito da figura, a resistência de carga RC varia na faixa de 100 até 400 ohm. O circuito possui um resistor variável Rx, que é usado para o ajuste da máxima transferência de energia. Determine a faixa de valores de Rx para que seja atingido o casamento entre resistências do circuito. Vamos lá. Analisando este circuito, que é o circuito dado, ele quer que a potência transmitida para o circuito seja máxima. Ou seja, é necessário que a resistência equivalente aqui do circuito tenha valor igual à resistência interna da minha bateria. Bom, no lugar de sair fazendo conta feito louco, vamos fazer alguns cálculos para simplificar o problema. Vamos lá. Bom, se esse circuito todo aqui tem que ter resistência igual à resistência interna da bateria, então o valor numérico desse lado aqui, né, dessa resistência, tem que ser exatamente de quanto? De 50 ohms. Lembram que se você tiver duas resistências idênticas, paralelas entre si, R e R, a resistência equivalente é o produto pela soma. Ou seja, R vezes R sobre 2R, que dá R sobre 2. Vamos usar exatamente este fato para simplificar o problema. Por quê? Se esse lado vale 100, para que a resistência total valha 50, esse cara aqui tem que valer quanto? 100 também. Entretanto, perceba que essas duas resistências estão em paralelo entre si, porém em série com essa resistência aqui. Ou seja, essas duas resistências em paralelo, que é o meu Rx variável, que é o que ele está pedindo, com a minha resistência R, C, R de carga, tem que valer quanto? 80. 80 ohm. Por que 80? Porque 80 mais 20 em série dá 100, que em paralelo com 100 dá 50. Portanto, a resistência equivalente do meu circuito é igual à resistência interna da minha bateria. Bom, então basta fazer o quê? A resistência equivalente do meu circuito, R equivalente, é o produto pela soma, ou seja, Rx vezes Rc sobre Rx mais Rc. Entretanto, essa resistência equivalente no circuito tem que valer quanto? 80 ohms. Vamos lá. Passa esse cara multiplicando, vai ficar Rx Rc igual Rx mais Rc vezes 80. Alguns podem se perguntar, poxa, substitui ali. Mas por que eu vou substituir se ele me deu um intervalo variável de Rc e pergunta o valor de Rx? Se eu substituir, eu vou ter que fazer essa conta duas vezes. Então, vou isolar Rx. Vamos lá. Fazendo a distributiva, tenho que Rx vezes Rc é igual a 80Rx mais Rc. Passo 80 para lá e coloco o Rx em evidência, vai ficar Rc menos 80 é igual a Rc. Ou seja, a resistência Rx é igual
ARC sobre RC menos 80. Se vocês repararem, eu esqueci de multiplicar o 80 aqui, né? Certinho? Legal. Agora sim eu vou substituir. Vamos lá. Primeira substituição, vamos chamar a situação 1, que eu vou chamar de Rx1. É quando RC igual a 100, por exemplo. Ficaria 80 vezes 100 sobre 100 menos 80. Isso vai dar 800 sobre 20. Ou melhor, 8.000 sobre 20. Que vai dar 400 ohm. Situação 2, Rx2 é 80 vezes o segundo valor, né, que seria o segundo valor máximo para a resistência de carga, que está entre 100 e 400 ohm, certo? Então, colocamos o segundo extremo, 400 menos 80. Perceba que em cima vai dar 32.000, certo? E embaixo, 320. Esta razão dá exatamente quanto? 100. Ou seja, perceba que a variação do Rx também é igual à variação, né? O intervalo que o Rx varia é igual ao intervalo que RC varia. Entretanto, quando RC valer 400, Rx tem que valer 100, certo? Quando RC valer 100, que é essa primeira situação, Rx vale 400. Então, a resposta seria Rx maior igual a 100, menor igual a 400. Vou colocar o símbolo de ohm do lado de fora. Certo? Dúvidas? Até a próxima resolução.